Sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, verso 15. Nós possamos ser verdadeiros adoradores. Pai, é isso que a Bíblia fala, nos ensina que nós possamos ser. O Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós possamos buscar isso em todo o tempo. Amém? Todo mundo achou? Marcos, capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, todas as criaturas. Outra versão vai falar. Agora corre lá em Mateus, capítulo 28, verso 19. Mateus, capítulo 28, verso 19. Assim diz a Bíblia: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que o Senhor deixou para nós, uma missão de fazer discípulos, de levar o Evangelho, fazer com que o reino dele avance. Amém? Sim, nós precisamos a cada dia, sim, nos envolver nisso, né? Muitas das vezes nós olhamos para isso e só de olhar a gente fala assim: das cores. Como que eu vou evangelizar? Para que fala a palavra evangelizar, até arrepia, porque muitas das vezes temos dificuldade de evangelizar. Hoje, versículo do dia, quem conseguiu ler o capítulo do livro hoje? Amém? Vocês podem ver que o capítulo do livro hoje fala o dia de ganhar o desconhecido. Vai nos falar de evangelizar. Muitas das vezes temos muita dificuldade de evangelizar, chegar nas pessoas. A gente já pensa assim: vou evangelizar, vou sair de porta em porta, batendo em casa e falando do amor de Jesus. Na hora que você já pensa isso, você já fala assim: meu Deus do céu, agora, o que eu vou fazer? Isso é difícil, mas temos uma outra perspectiva. A gente precisa entender que o evangelizar não é você somente sair de porta em porta, batendo em casa, pessoa que você não conhece, e falando do amor do Senhor Jesus. Uma coisa comum, a maioria dos crentes, é o constrangimento com a ideia de evangelizar. E nós ficamos constrangidos, a maioria dos crentes ficam constrangidos só de pensar nesse evangelizar. A maioria das vezes nos sentimos desconfortáveis e o descrente se sente importunado por nossos testemunhos. Quantos já teve essa experiência de chegar para alguém, para ministrar para alguém, para falar do amor de Jesus para alguém, e ficou assim constrangido, sem jeito de falar, como eu falo, e a pessoa que estava ali também escutando, talvez ficou assim, você sente na pessoa aquele descontentamento. Alguém já passou por isso? Amém? É ruim essa situação? Não é boa não, mas por quê? Porque nós temos essa mentalidade, esse constrangimento do evangelizar. Mas graças a Deus, porque hoje nós vamos aprender que não precisa ser assim. Tem outras formas da gente poder evangelizar e de conquistar as pessoas pela palavra, amém? Sim, de levar essas pessoas a palavra de Deus, que elas possam entender isso, receber isso com o coração aberto. E uma das formas mais claras disso é o nosso testemunho de vida. Aonde a gente vai, aonde a gente está, assim, nós precisamos carregar conosco o nosso testemunho de vida. Porque muitos falam, né, se existe essa teoria, e é verdade, assim, o crente, aonde que ele vai, ele é vigiado, é verdade? Se aonde que tem um cristão, o foco está nele. Se de repente ele escorrega e pisa fora da linha um pouquinho, acabou-se. Ele, como diz,
as pessoas já caem de cima, não é verdade? Sim, mas por quê? Porque nós carregamos em nós uma marca que é muito poderosa. Nós precisamos dar a real importância, o real valor ao Senhor Jesus, ao nome do Senhor Jesus, e carregar como esse nome, né, de cristãos. Quem sabe o que significa cristão? Pequenos Cristo. Você é considerado um pequeno Cristo, porque nós somos a imagem e semelhança dele, né? Então nós temos que dar essa real importância para isso. Uma maneira prática de evangelizar é aproveitar também uma necessidade como isca ou ponto de partida. Ou seja, não precisamos ser chatos e importunos, precisamos somente dar ouvido à necessidade das pessoas à nossa volta. Além de darmos o nosso testemunho de vida em aonde nós formos, nós precisamos também estar atento ao que as pessoas estão passando, quais as suas dificuldades. Por quê? Muitas das vezes as pessoas estão passando por dificuldade, procurando ajuda. Nós temos a solução para essas pessoas, mas estamos tão ocupados, tão preocupados com tantas outras coisas, que fechamos os nossos ouvidos e focamos só no nosso umbigo, né? Nós focamos só em nós, esquecemos que o Senhor Jesus nos mandou fazer discípulos, sermos diferentes, sermos luz desse mundo, sermos sal da terra e luz do mundo. E foi para isso que o Senhor nos chamou, para edificar, para ganhar pessoas. Então o Senhor nos manda fazer isso, né? Então a gente precisa olhar para as pessoas e ter a sensibilidade, ser sensível à necessidade dessas pessoas, e a partir disso fica muito mais fácil você conseguir evangelizar essas pessoas, você entrar porque a partir da necessidade a pessoa abre a porta para você falar do Senhor Jesus para ela, para você ministrar do amor do Senhor Jesus, para você de fato entrar na vida dela, né? Então essa é uma outra perspectiva, e dessa forma não fica chato nem importuno, né? A gente não fica ali, fica uma situação desagradável para uma pessoa e para conosco também. As necessidades imediatas são uma grande oportunidade de levar essas pessoas a ter um encontro com o Senhor, pois através da vontade de resolver a situação, essas pessoas estão com os corações quebrantados. Assim se dá a grande oportunidade. Precisamos ser sábios, pois assim faremos a obra do Senhor avançar. Através da necessidade, essas pessoas, aquele coração que era pedra, que era igual uma pedra, esse coração se transforma em um coração de carne, um coração quebrantado, um coração que está aberto para receber aquilo que o Senhor tem para ela. E nós precisamos, como os filhos de Deus, estar atentos a isso, para levar o Evangelho a essas pessoas, ministrar no coração delas, e assim nós vamos ganhar os desconhecidos, amém? Assim nós vamos ganhar a Salvação do Oeste, amém? As pessoas que você não conhece, tenho certeza que Deus vai começar a colocar nos seus caminhos, para que você possa evangelizar essas pessoas e ser luz na vida dessas pessoas. Aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, na rua, andando na rua, Deus vai começar a colocar pessoas ao seu redor, para que essas pessoas possam receber a palavra de Deus e que elas possam ter isso que você tem, que é o Senhor Jesus, que é o prazer de ter o Senhor Jesus, de viver a vida dele. Evangelizar aquela necessidade envolve expor para a pessoa o que a palavra de Deus promete sobre a situação que ela está vivendo, e explicar como ela faz para ter vitória sobre o problema. Quando a pessoa vai falar, quando você vê a necessidade, né, percebe a necessidade nessa pessoa, nós precisamos dar ouvido e também falar, né, expor para essa pessoa a necessidade da palavra de Deus. Falar para essa pessoa o que a palavra de Deus ensina e direciona a essa pessoa fazer, né, nessa necessidade. Tenho certeza que para cada necessidade a palavra está cheia de respostas e soluções, amém? A palavra está cheia de respostas e soluções para cada detalhe, cada situação, cada problema que você tiver, as pessoas tiverem, sim, você vai estar muito bem instruído
para direcionar essas pessoas nos caminhos do Senhor. Porque o manual está nas suas mãos, não é verdade? E nos nossos corações também. A Bíblia fala que nós precisamos não ser só ouvintes, né? Mas praticantes. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós precisamos então conectar a necessidade comum com a salvação. Conectar a pessoa, a necessidade dessa pessoa com a necessidade de salvação. A partir do momento que você consegue conectar a pessoa à necessidade dela, você vai conectar diretamente a salvação a essa pessoa. Porque você vai mostrar um caminho para essa pessoa, você vai dar um direcionamento para essa pessoa. Primeiro, muitas das vezes, que eu sou um exemplo disso, talvez você está lá no seu trabalho e chega uma pessoa perto de você, um amigo seu de trabalho, e vem para contar algo para você, desabafar, a pessoa precisando desabafar, precisando conversar, e essa pessoa vai falar com você a necessidade dela, o que ela está passando, o que está acontecendo com ela. E nessa situação, muitas das vezes nós não damos ouvido, ou então nós escuta, mas sai do outro lado. Sim, tão focado com outras coisas, muitas vezes perdemos uma grande oportunidade que Deus tem nos dado de conquistar essas pessoas para Ele, porque estamos totalmente focados em nós. Mas nós precisamos, a partir de hoje, entender que cada pessoa que chegar diante de nós, assim, para expor algo, primeiro que essa pessoa confia, né, em mim e em você. Ou então, se ela ao menos não te confiar, ela sabe que você tem algo para dar a ela. Ela sabe que em você existe alguma coisa diferente para essa pessoa simplesmente chegar e abrir a sua necessidade para você. Isso é difícil, né? Se quando você está passando por alguma situação e você olhar assim e falar assim, nossa, eu preciso desabafar, eu preciso contar isso para alguém. Até você ter essa atitude de chegar e contar para alguma pessoa, você fica se martelando, não é verdade? Muitas das vezes você fica assim, agora, como eu vou fazer? Para quem que eu conto? Ou será que é a melhor opção? Ou não? Sim. E essa pessoa que chega até você para contar algo, essa pessoa está necessitada. Ela está passando por alguma situação, ela está necessitada. E você tem algo para dar essa pessoa. Então, assim, nós precisamos abrir os nossos ouvidos, deixar essa pessoa falar, e você somente vai escutar. Mas depois, assim, a Bíblia nos ensina também, e o capítulo aqui vem nos ensinar, que além de escutar, nós precisamos fazer algo que a gente precisa fazer. É perguntas ajudando essa pessoa a se abrir. Para quê? Para que ela se solte. E nisso você vai ter a oportunidade, uma grande oportunidade, de entrar ali na vida dela, ali nessa necessidade que ela tem. E falar do Senhor Jesus, falar aquilo que o Senhor Jesus pode fazer naquela necessidade, falar o que o Senhor Jesus pode fazer na vida dela. E eu tenho certeza que a partir disso você vai conseguir ter uma abertura, um elo ali, né, com essa pessoa, e vai poder entrar na vida dessa pessoa, vai poder ministrar na vida dessa pessoa. O Senhor Jesus vai poder trabalhar na vida dessa pessoa, porque na verdade não é eu nem você, na verdade, que trabalha na vida dessa pessoa, mas é o próprio Espírito Santo. É Ele que vai fazer, mas a partir de quem? Pode ser a partir de mim e de você. Eu e você nos colocar à disposição dele para levar essas pessoas aos caminhos dele. Uma das necessidades que a gente precisa nos conectar a essas pessoas, a salvação, é deixar essas pessoas falar. Outra necessidade, a gente precisa fazer uma conexão evangelística. A maior parte dos problemas resultam de uma vida longe de Deus. A vida longe de Deus se resume em pecado e desordem. Precisamos mostrar que o problema é a separação de Deus, pois o pecado está na raiz de quase todos os problemas. Precisamos mostrar a essas pessoas que a separação de Deus, o estar longe de Deus, não estar em comunhão com Deus, isso nos traz problemas. Isso nos traz problemas. Por quê? Porque nós não estamos ligados ao Senhor, nós não estamos em comunhão com o Senhor, e a partir disso nós estamos vivendo uma vida de pecado. E quando vivemos uma vida de pecado, vivemos afastados do Senhor. Então, nós precisamos mostrar para essas pessoas que elas precisam se ligar a Deus, né? Que elas precisam abandonar
esse pecado e se voltarem ao Senhor. A partir desse se voltarem ao Senhor, elas vão ter a oportunidade de desfrutar de um relacionamento genuíno com Deus. Não tem nada melhor você desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o Senhor, ter intimidade com o Senhor. Outro ponto, nós precisamos expor a essas pessoas as condições bíblicas. A bênção de Deus depende de um relacionamento com Deus correto, ou seja, de ser um filho de Deus. Devemos mostrar para as pessoas que para receber a bênção, a promessa, a herança de Deus, primeiro ele precisa receber o Senhor Jesus como seu Salvador e nascer de novo. Como que a pessoa faz para receber uma herança? Ela tem que ser o quê? Filho, não é verdade? Sim, a palavra, o Senhor deixou muitas promessas, várias promessas para mim e para você, Ele deixou várias bênçãos para mim e para você. Mas como que nós podemos usufruir disso? Através de sermos filhos dele. A partir do momento que eu e você se tornam filhos do Senhor, nós temos a oportunidade de desfrutar das bênçãos do Senhor, da herança do Senhor. Por isso nós devemos mostrar para essas pessoas que elas precisam aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. E a partir disso, novamente, o Senhor vai começar uma grande transformação na vida delas, mudando a vida delas por completo. Exemplos, isso aqui vocês têm ler o versículo do capítulo de hoje, viu que tem um monte de exemplos lá. Vou entrar somente em 3 aqui. São exemplos que a gente pode olhar e falar assim, que a gente pode perceber que de fato existe uma outra perspectiva do evangelismo, que Deus muitas das vezes coloca algumas situações existe uma frase que fala: se não vem pelo amor, vem pela dor. É verdade, se não vem pelo amor, vem pela necessidade. Mas muitas das vezes o Senhor permite acontecer situações para que as pessoas possam se quebrantar. Lá no começo nós vimos que a partir da necessidade, aquele coração que era pedra, ele se quebranta, ele se torna carne. Por quê? Porque existe uma necessidade, essa pessoa precisa resolver esse problema, essa pessoa ela fica sensível ao Senhor, ela começa a ter fome e sede de Deus. E nós precisamos nos colocar à disposição. E um desses exemplos é a enfermidade. Abre sua Bíblia em Isaías 53. Isaías 53, verso 3 e 4. Perdão, 4 e 5. Uma das coisas que Deus permite é a enfermidade. A enfermidade é uma das coisas que mais quebranta as pessoas. Não só a pessoa que está enferma, mas toda a sua família também. Você percebe em toda a família o quebrantamento pela necessidade daquela pessoa, pela necessidade do seu ente. Sim, nós precisamos estar atentos a isso, porque a partir de uma necessidade, de uma enfermidade, de uma pessoa, nós podemos conquistar toda uma família através de uma oportunidade que temos. Sim, que Deus simplesmente permite para que haja quebrantamento na vida dessas pessoas. Mas em tudo, Senhor, a enfermidade, nós aprendemos essa semana também que a enfermidade não é de Deus, não é verdade? Nós vimos ali na lição do livro que a enfermidade não é de Deus, não é propósito de Deus a enfermidade. Deus não coloca enfermidade em ninguém, mas Ele permite. Mas em tudo, a vontade do Senhor é curar e fazer a transformação, fazer o milagre, fazer a diferença. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 53. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Senhor Jesus levou então
sobre si a minha e a sua enfermidade, daqueles que confiam nele. A Bíblia fala que daqueles que entregam seus caminhos a ele, daqueles que se tornam filhos dele, a bênção do Senhor te alcança. Amém? Sim, por isso nós precisamos ministrar a vida de Deus na vida dessas pessoas que estão enfermas. Por quê? Porque elas precisam de Deus, e a família também precisa de Deus. Aliás, o mundo precisa de Deus. Nós precisamos ficar sensíveis. Uma das causas que nos torna as pessoas mais sensíveis e nos dá a oportunidade de falar do amor de Deus para essas pessoas é a enfermidade. Outra situação, outro exemplo, conflito de relacionamento. Gênesis 4, versículo 1 a 11, vai falar da história de Abel e Caim. Todo mundo recorda, né? Então, ali vai nos falar dessa guerra, né, que tornou ali Abel e Caim, por causa da oferta, né, da primícia, da questão de entregar ao Senhor aquilo que é primeiro, aquilo que é dele, aquilo que é do Senhor. E eles então tiveram ali uma inveja do outro, tiveram um conflito no relacionamento. E quantas das vezes essas pessoas hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão tendo conflitos no relacionamento, e nós precisamos chegar e levar a paz a essas pessoas. Quando não temos comunhão com Deus, não conseguimos ter paz verdadeira com ninguém. Vimos isso claramente na história de Abel e Caim. Além dessa, temos vários outros nos dias de hoje, pois falta o amor ao próximo. Uma coisa que nós vemos hoje nos nossos dias é a falta do amor ao próximo. Todos olham para si e esquecem de quem está do seu lado. Esquece daquele que está passando necessidade, daquele que trabalha com você, daquele que mora com você. Esquece da verdade de todos, né? Olha só para si. Isso é um grande erro, por causa da falta de paz, né? Da falta de comunhão com Deus. Se todos nós, se toda a humanidade tivesse em si essa comunhão com Deus verdadeira, esse amor ao próximo estaria muito melhor. Se todos teriam em si esse amor ao próximo, essa importância com as pessoas, e a partir disso, esses conflitos e relacionamentos, não teria, na verdade, não teria briga, não teria discórdia, não teria essa matança, por causa de quê? Porque tem comunhão com Deus, e a vontade de Deus nunca foi essa. A vontade de Deus nunca foi essa discórdia, a vontade de Deus é sempre a comunhão, é o relacionamento. Então, uma das situações que nós precisamos também estar atentos a esse conflito de relacionamento. Essas pessoas também estão necessitadas da verdade e do amor de Deus, da comunhão com Deus. E se a pessoa não consegue, se a pessoa não está em paz com Deus, ela não vai estar em paz com ninguém. Com ninguém ela vai estar em paz. Então ela não vai conseguir desfrutar de relacionamento com uma pessoa alguma, porque dentro de si ela tem um buraco dentro de si. Dentro de si ela tem um problema com ela mesma, porque ela está em falta com Deus. Então ela vai ter um monte de problemas. No último caso, último exemplo, problemas conjugais. Abra sua Bíblia em Mateus, verso 7. Mateus, verso 7. Capítulo 7, verso 24. Mateus 7, 24. Assim diz a palavra: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. A Bíblia fala que aquele que constrói a sua casa, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ela não tem perigo de desabar. Mas aquele que constrói e edifica a sua casa sobre a areia, qualquer vento, qualquer inundação vai derrubar, vai acabar. Se os problemas conjugais hoje, se nós vemos em meio ao mundo, que
existe muito divórcio hoje em dia, e a vontade de Deus não é essa. Em momento nenhum a vontade de Deus é essa. Nem mesmo no adultério é a vontade de Deus que as pessoas se divorciem. A Bíblia fala, a única situação que a Bíblia vai nos falar é o divórcio, mas mesmo assim ela coloca uma ponderação e fala por causa do coração duro do homem. Sim, mas a vontade de Deus, ela não é a separação. A vontade de Deus é a reconciliação. A vontade de Deus é a reconciliação. Sim. E muitas das vezes escutamos pessoas falar isso, até mesmo no trabalho. Muitas pessoas chegam, esses dias mesmo, uma pessoa do trabalho chegou comigo falando que estava passando situação dentro de casa, conjugal. Assim, meu coração queimava, porque ali ele falava que ele estava dando, já estava para sair de casa, e agora? E eu lá, agora, como que eu faço? Mas nós precisamos estar atentos, porque Deus coloca essas situações à nossa volta, para que a gente possa levar a palavra de Deus para essas pessoas, para que essas pessoas possam entender qual que é a vontade de Deus para a vida delas. A vontade de Deus para a vida delas não é o que o diabo quer, mas na verdade o que o diabo quer e o que ele veio fazer é matar, roubar e destruir. O que ele quer fazer é destruir o lar, o que ele quer fazer é destruir a família. E hoje, se nós vemos que o padrão da família está totalmente trocado, totalmente errado, e nós precisamos, como igreja, nos levantar e mostrar para o mundo qual que é o padrão de Deus, qual que é o padrão da casa, qual que é o padrão da família. Nós precisamos dar a verdadeira importância e pagar um preço pelo que o Senhor nos chamou para ser, pelo que o Senhor nos chamou para fazer. Sim, Deus nos chamou para sermos famílias vencedoras. Nós precisamos, de fato, bater no peito e pagar um preço por isso. Nós precisamos olhar para frente e não para trás. O que passou, passou. A Bíblia fala que o Senhor Jesus esquece das coisas que passaram. Por que a gente vai ficar lembrando? Para que você precisa ficar lembrando das coisas que passou? O que passou, passou. Viva o presente para que o futuro possa mudar. E assim nós vamos caminhar. E o Senhor tem colocado essas pessoas à nossa volta. Eu tenho certeza que durante essa semana, se Deus vai colocar várias pessoas ao seu lado, com várias situações diferentes, mas é para você lembrar que você veio, o Senhor te chamou para ser diferente, o Senhor te chamou para ser luz, o Senhor te chamou para ser sal da terra, para fazer a diferença, para dar um sabor nesse mundo. Sim, o Senhor te chamou não foi para ficar escondido em oculto, mas o Senhor te chamou foi para fazer a diferença e para nós evangelizar. Nós vemos que não é um bicho de 7 cabeças. Nós precisamos simplesmente sermos exemplos aonde nós formos. Sermos exemplos, as pessoas estão olhando para a minha e para a sua atitude. A cada passo que você dá, a cada piscar de olhos que você dá, as pessoas estão olhando para mim e para você, para ver qual é a nossa reação em cada detalhe. E nós precisamos simplesmente ser padrões. E o padrão que a gente deve seguir é o Senhor Jesus. Assim como Ele foi um padrão de vida para mim e para você, nós precisamos também refletir isso, pois foi para isso que Ele nos chamou para ser. É verdade? Ele nos chamou para ser semelhantes a Ele. Ele nos fez semelhantes a Ele. Então nós precisamos ser semelhantes a Ele, ser padrão de vida para o mundo. Se coloque em pé, vamos orar. Nessa noite, talvez você pense assim, mas como que eu vou levar o Evangelho, como que eu vou ministrar para essas pessoas, sendo que eu até me enquadro em uma dessas situações, sendo que eu estou enfermo, sendo que eu tenho um relacionamento, sendo que eu estou tendo conflitos no relacionamento com meus amigos, parentes, pai, mãe, irmãos, ou então, sendo que eu estou tendo problemas no meu casamento. Como que eu vou falar, como que eu vou ser padrão para essas pessoas, sendo que eu estou me enquadrando nisso?
Mas eu quero declarar sobre a minha vida e a sua vida, que hoje, o que está nos atrapalhando a evangelizar, nós vamos vencer isso hoje, amém? Nós vamos vencer isso hoje. E eu quero te chamar hoje. Se você está enfermo, eu quero orar por você. Se você está tendo conflito com seus amigos, com o irmão, com o pai, com a mãe, eu quero orar por você. Se você está tendo conflito no casamento, talvez até chegou a separar já, eu quero orar por você, porque a vontade de Deus é reconciliar, amém? A vontade de Deus é ligar isso novamente, porque o propósito de Deus é a família, o propósito de Deus é o lar, amém? Mas se você está enfermo, se você tem algum conflito, se você está passando por alguma dificuldade, qualquer seja a área, eu quero orar por você. O Ministério do Louvor vai estar louvando a canção. Nesse momento, você tem liberdade para vir à frente. E nós vamos orar. Eu tenho certeza que o Senhor é conosco, amém? Eu tenho certeza que a partir de hoje, a minha vida, a sua vida, em todas as áreas vai ser diferente, porque nós vamos ser padrão nesse mundo. Nós vamos ser luz nesse mundo, para mudar a história dessas pessoas que o Senhor nos chamou para fazer. No começo nós lemos a palavra que é para a gente ir e fazer discípulos. Para isso nós precisamos estar no lugar que o Senhor nos chamou para ser, para fazer. Então, o Ministério do Louvor está louvando. A partir disso, você tem liberdade para vir à frente. Nós vamos ministrar na sua vida. Nós vamos ministrar a cura, vamos ministrar a reconciliação, vamos ministrar a paz do Senhor, amém?
Vocês creem que o Senhor Jesus pode curar? Amém? Vamos orar então. Em nome de Jesus, coloque a mão aonde a sua enfermidade ou aonde está doendo. Igreja, eu quero que vocês estendam a mão. Oração de concordância, amém? Tem muito valor e muito poder. E nós cremos que não é nós que vamos fazer, mas é o Senhor. A cura é dele, amém? O poder é dele. O poder está nas mãos dele. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos, ó Deus, cada enfermidade, Senhor, diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus, declaramos, ó Deus, a cura por completo de cada enfermidade, Deus. Em nome de Jesus, Deus, nosso Senhor nos ensinou, Pai. Senhor nos ensinou a administrarmos cura, Deus. Por isso nós tomamos posse, Senhor, da autoridade do Senhor e ministramos a cura, Deus, por completo. Em nome de Jesus, na vida de cada um nessa noite, não somente física, Deus, mas a cura também dos sentimentos, ó Deus, a cura da alma, Pai. Em nome de Jesus, por isso nós ministramos cura. Em nome de Jesus, declaramos, em nome de Jesus, não aceitamos nenhum mal, nenhuma dor, nenhuma enfermidade sobre a vida dos teus filhos, ó Deus. Em nome de Jesus, pois o teu poder, Pai, nos alcança. Em nome de Jesus. Também quero orar por conflitos de relacionamento e também conflitos conjugais. Vamos orar e eu tenho certeza que o Senhor é quem vai unir, amém? O Senhor é quem vai fazer, o Senhor é quem vai quebrantar, o Senhor é quem vai restaurar, amém? Deus, em nome de Jesus, eu coloco cada família diante do Senhor, coloco cada pessoa diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, e por isso, Pai, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, a falência do inimigo na família dessas pessoas, na vida dessas pessoas, no relacionamento dessas pessoas, na casa dessas pessoas, ó Pai. Em nome de Jesus, eu declaro a falência do inimigo ali, em nome de Jesus, nos seus lares, em nome de Jesus, eu declaro, Deus, a paz do Senhor na vida delas, a paz do Senhor dentro de sua casa, a paz do Senhor dentro de sua família, Pai. Em nome de Jesus, Deus, que cada um possa experimentar o favor do Senhor, do poder do Senhor, da manifestação da tua glória ali dentro, Deus, das suas casas. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, Deus, eu declaro, Deus, em nome de Jesus, a reconciliação. Declaro a reconciliação, a restituição, Pai. Em nome de Jesus, pois nós não aceitamos a separação, não aceitamos o divórcio, não aceitamos as brigas, não aceitamos as contendas. Em nome de Jesus, por isso nós declaramos, em nome de Jesus, a paz do Senhor, que cada um possa receber, cada um possa experimentar o poder do Senhor para o lar, em nome de Jesus. E que assim, Deus, cada um que hoje, Pai, possa, essa semana e para todo sempre, experimentar do favor do Senhor e que possam fazer discípulos, como a sua palavra nos diz, evangelizar, levar a tua palavra, ser os verdadeiros padrões desse mundo, Deus. Em nome de Jesus, declaro a cura, a reconstituição, em nome de Jesus. Amém?